Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma videoaula do módulo de Unity. É isso aí, do curso de Unity. Bom, a aula passada falamos de variáveis, aprendemos como declarar, como atribuir um valor, como escrever o conteúdo da variável na tela. E nessa aula nós vamos falar de operadores. Então vamos entender aí como realizar algumas operações com variáveis, usando operadores matemáticos, de comparação relacionais, enfim, vamos entender essas operações aí usando os operadores, ok? Então, vamos criar um novo script, botão direito, Create, C# Script, vou chamar de aula 3 de C#, é a nossa quarta aula de Unity, né? Mas de C# é a terceira aula. Beleza. E já vou abrir no MonoDevelop. Beleza. Tá aí o nosso aula 3 aberto. Inicialmente eu vou declarar algumas variáveis aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar no 1 sem valor, num 2 e num 3 e res. Essa aqui, aliás, vai ser num 3 não, vai ser res de resultado. Nesse caso eu poderia colocar, gente, só uma observação aqui, quando eu vou criar variáveis do mesmo tipo, eu posso declarar em linha assim, ó. Por exemplo, eu estou criando 3 variáveis aqui, uma chamada NNN, todas as 3 do tipo int, tá certo? Então eu posso colocar essas 3 variáveis aqui na mesma linha, nesse formato aqui, tá bom? Mas inicialmente eu vou deixar assim, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos lá, vamos realizar algumas operações aqui com as nossas variáveis. Primeira operação, os primeiros operadores aqui, aliás, que nós vamos entender, vou colocar aqui os matemáticos, ou a questão do acento aqui, né? Vamos mudar isso aqui de uma vez. Botão direito, método de entrada, simple. Então agora a gente consegue colocar o acento. Então os operadores matemáticos são os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão e operador mod, tá? Vamos ver como que a gente trabalha com esses operadores. Primeiro, de soma, eu vou pegar as variáveis no 1 e no 2, vou somar os valores e guardar o resultado aqui na variável res. Então basta fazer isso aqui, ó, no 1 mais no 2. Ok. Só que no 1 e no 2 não tem valor nenhum, né? Vamos atribuir alguns valores aqui para eles. Então, no 1 eu vou colocar aqui 9. E no 2 eu vou colocar 2. Ok. Então, em res, o que eu vou ter? Eu vou ter a soma de 9 mais 1. Aqui dentro de res eu vou ter o valor 11. Ok? Beleza. O operador de subtração é a mesma coisa aqui, ó. No 1 menos no 2. Então, dentro de res, nesse caso aqui agora, eu vou ter o valor 7, certo? Que eu vou estar subtraindo o valor de num1, que é 9, com o valor de num2, que é 2. Então, res, eu vou ter o valor 7, certo? O operador de multiplicação, aqui, ó, num1 vezes num2, beleza? Nesse caso aqui, seria o 9, né, que é o valor de num1, vezes o 2, que é o valor de num2, certo? Dentro de res, eu tenho, então, o valor 18. Tranquilo? Mais um operador aqui, matemático básico, é o operador de divisão. Então, veja bem, nesse caso aqui, eu tenho o 9 dividido por 2, que é 4, certo? 9 dividido por 2 vai dar 4 e restar 1, ok? Então, no caso dessa operação,
o que fica armazenado dentro de res? Fica armazenado o 4, que é o valor da divisão, tá certo? Um outro operador aqui bem importante para a gente é o mod. Ele funciona assim, ó. O mod é esse aqui com o símbolo da porcentagem. Então, o que eu vou ter aqui? Nesse caso aqui, ó, vou colocar um comentário aqui, ó. 9 dividido por 2, o resultado é o 4, tá certo? E nesse caso aqui de 9 mod 2, o resultado é 1, porque o mod, ele é o operador ele retorna o resto da divisão. Vamos colocar aqui o resto da divisão, tá certo? Então, o resto da divisão de 9 com 2 é 1. Essa é a função do mod, tá certo? Retornar aí o resto de uma divisão. Esses são os operadores matemáticos, tá ok? A gente pode usar o debug log, né, para escrever esses valores aqui. Eu posso fazer o debug log nesse res, depois nesse, depois nesse, depois com esse, ok? Para a gente vendo esses resultados aí, ok? Depois a gente faz isso daí, tá? Vamos continuar com os operadores, que seria o foco da aula de hoje. Com esses valores 9 e 2, tá certo? O res aqui vai ter valor 11, aqui vai ter valor 7, aqui vai ter valor 18, aqui vai ter valor 4 e aqui vai ter valor 1. Se eu mudar o valor das variáveis, obviamente o valor dos cálculos vai mudar. Então, agora tem os operadores de comparação. São os operadores relacionais. Comparação ou operadores relacionais. Esse tipo de operador, ele vai realizar uma comparação com os valores. E ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro se a comparação for verdadeira, true, né? Que é o verdadeiro se a comparação for verdadeira, e false se a comparação for falsa. Então, eu vou criar uma outra variável bool, que eu vou chamar de res2. Lembrando que a variável bool, ou ela recebe true, que é verdadeiro, ou false, que é o valor falso, tá certo? Vamos fazer umas operações aqui usando os operadores relacionais. Então, aqui, ó, res2 recebe, vamos colocar aqui primeira comparação aqui no 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu tô indicando para ele aqui, ó, res2 recebe o valor dessa comparação. Então, eu estou comparando num1 é igual num2. Veja que a igualdade ela é representada por dois símbolos de igual. Se eu colocar um só, isso não é uma comparação, isso é uma atribuição. Então, aqui eu estou atribuindo um valor ao res e aqui eu estou comparando esses dois valores. O que ele vai me retornar aqui, no caso desses valores aqui? Lembrando que num é 9 e num 2 é 2. Ele vai me retornar falso. Então, dentro de res2, eu vou ter armazenado o valor false, porque essa comparação com aqueles valores me retorna falso, ok? Outro operador aí relacional de comparação é o operador de diferença. Então, veja bem como que a gente indica diferença com esse operador aqui, ó, exclamação igual. Então, nesse caso, eu estou comparando, eu estou fazendo o seguinte teste: num é diferente de num 2, num é 9 e num 2 é 2. Então, o resultado dessa comparação é true, verdadeiro, porque os dois valores são diferentes,
tá certo? Bom, eu ainda posso usar essas comparações aqui, ó. Por exemplo, num 1 é maior do que num 2, o que vai acontecer ali? Num 1 é 9, num 2 é 2. Então, o resultado aqui é true, ok? Mas se eu indicar res2 recebe num 1 menor do... Aliás, não, tá certo. Num menor do que num 2, qual que é o resultado dessa operação? Retorno false, ok? Porque, obviamente, né, 9 não é menor do que 2. Tranquilo? Outras comparações aqui é o seguinte. Num 1 maior ou igual a num 2, continua no mesmo valor ali de true, porque ele é maior, ele não é igual, mas ele é maior, tá certo? Suponhamos, vamos nesse caso aqui, ó, que num 1 fosse igual a 5 e num 2 também fosse igual a 5. Qual seria o resultado? O resultado seria verdadeiro. Por quê? Por que é verdadeiro se 5 não é maior que 5? Porque a comparação é maior ou igual, ok? Estou comparando num 1 maior ou igual num 2. No caso, ele não seria maior, mas ele seria igual. Então, do mesmo jeito, retornaria true. Com esses valores, continua retornando true, né? Embora ele não seja igual, ele é maior. Da mesma forma, nós temos o menor ou igual. Então, ali eu estou comparando. Num é menor ou igual num 2, também retorna false, porque ele não é igual, mas ele é menor. Beleza? Então, eu estou indicando aqui, ó, num não é menor do que num 2. Então, isso aqui dá false. Essa comparação dá false. Ok. Outros operadores aqui que nós podemos utilizar, e nós vamos utilizar bastante, são os operadores de incremento e decremento. Então, veja bem, vamos pegar aqui os valores. Res recebe no 1. Qual que seria o valor de res? Seria 9, porque é o valor de num, tá? E se eu fizer isso aqui? Res recebe num 1 mais 1. Qual que é o valor de res? Seria 10. Por enquanto, nada de complicado, ok? Então, lembrando que o valor de num é 9. Eu posso incrementar o valor de num 1. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. E eu tenho a forma simplificada e uma forma não simplificada. Vamos ver isso. Se eu tenho o valor de num 1, que é 9, e eu quiser aumentar 1 no valor de num 1, eu faria da seguinte maneira. Num 1, que é 9, recebe o valor de num 1, que é 9, mais 1. Qual que é o resultado disso aqui? 10. Veja bem, no 1 recebe no 1, que é 9, mais 1, vira 10. Então, no 1, nesse caso, passa a valer 10. Ok? Essa operação, pessoal, vamos voltar aqui o valor de no 1 para 9. Ok? E essa operação ela pode ser simplificada da seguinte maneira. Num 1 mais. Olha que interessante. Então, vamos apagar isso aqui.
E vamos fazer um no 1 mais. O valor dessa operação passa a ser 10. Por quê? Porque essa operação é exatamente igual a essa operação. No 1 recebe no 1 mais 1. É exatamente igual, ok? Da mesma forma, eu posso fazer com decremento. Então, eu posso fazer assim, ó, no 1 menos menos. E aí, no 1 que está valendo 10, volta a valer 9. Porque essa operação é exatamente igual a essa. No 1 recebe no 1 menos 1. Ok? Entenderam? Então, inicialmente, no 1 é 9. Aqui eu estou aumentando o valor. Vamos apagar isso aqui para não confundir. Eu estou aumentando o valor de num em 1. Então, passa a valer 10. Aqui num está valendo 10. Eu subtraio 1. Ele volta a valer 9. Tudo bem? Eu ainda posso fazer assim. Se eu quiser aumentar o valor de num 1 em 2, como é que eu faria? Eu posso fazer assim, ó. Num mais igual a 2. Então, essa operação é exatamente essa daqui, ó. Num 1 recebe num 1 mais 2. Certo? A mesma coisa com a multiplicação, com a subtração, né? Menos igual a 2. Que seria num recebe num menos 2. Então, olha que interessante, né? A forma resumida aqui é muito mais simples, né? Eu posso fazer também com a multiplicação. Eu posso fazer num vezes igual a 2. Ok? Isso aqui eu estou indicando no 1 recebe o seu valor vezes 2. Certo? E eu posso, dessa maneira, eu posso incrementar ou decrementar de 2, 3, 4. Se eu quiser aumentar 10 no valor de no 1, basta eu fazer no 1 mais igual a 10. Então, eu estou aumentando 10 no valor de no 1. Então, só para ficar claro aqui, essa operação seria a mesma desta operação no comentário. Ok? Tranquilo, gente? Então, nós brincamos aí na aula de hoje um pouquinho com os operadores. Então, nós vimos os principais operadores aí matemáticos e os relacionais. Com isso aqui vai dar para a gente fazer bastante coisa. Tá? Depois nós vamos ver o OR, o AND, né, que é o OU e o I, ok? O NOT, tem outros operadores aí para a gente ver, mas com esses aqui já dá para a gente brincar bastante, certo? Resumindo aí, criamos algumas variáveis, fizemos algumas operações bem básicas aqui, usando operadores matemáticos, operadores relacionais e de incremento e decremento da variável. Beleza? Pessoal, vocês podem testar aí bastante. A cada linha aqui vocês podem colocar um debug log para ver o valor do resultado, né, das operações. Brincar bastante com isso aí, que é bastante simples. Tá bom? E é isso aí, galera. Mais uma aula do canal Professor Bruno. Se você gostou, clica no botão gostei, clica no joinha aí embaixo. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva também para receber todas as novidades do canal, tá bom? Dúvidas e sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá aí o e-mail, o Twitter, o blog, onde você pode postar também as suas opiniões ou sugestões, tá bom? Ou dúvidas, né? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.